A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje é domingo, dia 12 de julho de 2020 e estamos iniciando mais uma série de lives que é um patrocínio do nosso Instituto Bíblico Etnos com a temática geral Evangélicos pós-pandemia. Sou o pastor Éder William e estou aguardando a entrada do meu convidado de honra, que é o pastor Eric Coelho, para que possamos realizar daqui a pouquinho uma live muito especial com um tema muito pertinente sobre lealdade e deslealdade entre obreiros evangélicos. Estamos aqui aguardando a entrada do nosso querido convidado de honra e ele acabou de entrar. Pastor Eric já acabou de entrar. Débora Santana, Deus abençoe. Natinha.alme também aqui. Já vou mandar agora o convite para o pastor Eric. Mandei o convite para o senhor, pastor Eric, presbítero Marcelo de Jesus. É bem. Estou mandando o convite, pastor Eric. Vamos aguardar o pastor Eric. Leones, meu primo lá de Paysandu, Deus abençoe, sua esposa e filhinha. Pastor Eric, tá caindo aqui, ó. Vou chamar mais uma vez, tá? Tô mandando mais uma vez o convite aí. Vamos ficar na torcida para dar certo. Ixi, pastor Eric, tá caindo, hein? Faz o seguinte, pastor Eric, sai da live e entra novamente para a gente ver se a gente consegue, ok? Adicionar o senhor aqui. Estamos aqui aguardando, então, aqui a chamada. Expectativa. Pastor Eric, já mandei aqui 3, 4 convites para o senhor e está caindo aqui. Algum probleminha técnico. O senhor sai da minha live e entra novamente. E aí a gente vai tentar inserir o senhor aqui, tá bom? Fazer o convite. Esse probleminha já aconteceu com alguns convidados. Aí a gente teve que sair da live, entrar novamente, para a gente poder conseguir adicionar o nosso convidado aqui. Vamos aqui. Ó, vou tentar mais uma vez. Estou mandando mais um convite, pastor Eric. Aê! Maravilha, pastor. Deu sim. O O senhor está me ouvindo bem? Sim, ouço sim. E o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Prazer tê-lo aqui. Maravilha. Muito obrigado por aceitar o meu convite. É uma honra e um prazer tê-lo aqui. Quanto tempo, saudades. Eu também, pastor. Prazer falar com o senhor. O senhor é uma referência para mim, um grande amigo, meu professor, meu amigo. Enfim, tenho um carinho muito grande pelo senhor, pela missionária Leila, por toda a família, um carinho muito grande. Prazer estar aqui com o senhor. Eu quero também, além de agradecer o senhor ter aceito o convite, a coragem de aceitar um tema tão assim forte, né? O tema é muito Sem forte. dúvida. Sem dúvida, é um tema muito forte, um tema polêmico, teoricamente, mas um tema muito útil e atual. Quero parabenizar o senhor pela escolha do tema, um tema muito pertinente nos nossos dias, um tema muito coerente e que eu tenho certeza que vai trazer muita luz para os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo aqui a nossa live. Bem, para quem está entrando agora, eu estou recebendo o meu amigo, pastor Eric Coelho, que é ministro do Evangelho da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Campinas, a linda cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele vai falar conosco sobre um tema muito relevante, que é sobre lealdade e deslealdade entre obreiros evangélicos. Nós temos aí, queridos internautas, no rodapé do seu Instagram, o desenho do aviãozinho. Esse ícone do aviãozinho é o direct do Instagram, que você, acionando ele, você vai
conectar a sua rede de amigos e convidá-los para participarem da live. Meu amigo pastor Joel e pastora Ruth, pastores presidentes de Madureira também, no interior de São Paulo, prazer tê-los aqui na live. Presbítero Manuel, bem-vindo. O Getúlio também acabou de entrar aqui. Pastor Levi Fanes, meu querido pastor, aqui em São José dos Pinhais, do campo de Miracatu, Ministério de Madureira. Graças a Deus, os irmãos estão entrando aí. O pastor Joel escreveu, nós somos um grande amigo, e está me dando um abraço, e o abraço estou retribuindo ao querido pastor. Pastor Eric, como é que está a questão da pandemia aí em Campinas? A situação está estável, continua crítica? Como é que está esse momento de pandemia aí em Campinas? Pastor, na realidade, assim, nós estamos na região metropolitana de Campinas. Na semana passada, nós entramos aqui na fase vermelha, em específico aqui Paulínia, cidades ao redor de Campinas, Hortolândia, etc. Então, nós tivemos um aumento significativo no número de casos, enfim, mas está tudo sob controle. Essa questão de mudar a faixa, de acordo com as regras lá do programa do governo do estado de São Paulo, para a faixa vermelha foi mais para prevenir a questão da mega lotação dos hospitais, né? As pessoas estão sendo tratadas, etc. Mas está tudo sob controle. Aqui em Campinas, as igrejas voltaram, infelizmente, a ter um decreto de proibição dos cultos. E Paulínia, a cidade onde eu pastoreio, nós também temos essa dificuldade. A nossa única ferramenta permitida é a live, né? Infelizmente, os cultos, nós estamos com muita saudade de ter o povo de volta, mas nós só podemos, de acordo com a lei, fazer as lives. Nós não podemos ter cultos presenciais mais. Houve uma semana apenas de liberação e, infelizmente, nós voltamos para essa faixa vermelha que tem duração de 15 dias. A missionária Leila acabou de entrar, minha esposa aí. Pode mandar um abraço para ela aí, pastor Eric. Missionária Leila, que honra falar com a senhora, ter a senhora novamente, minha professora. Aprendi muito com a senhora, um carinho muito grande, um respeito tremendo. Viu? Louvo a Deus pela sua vida, sua família. Tem um amor tremendo, um carinho muito grande pela sua vida. Deus abençoe. Pastor Joel está dizendo que ele está lá em Taquarituba. Deus abençoe. Presbítero Marcelo de Jesus está mandando um abraço aí para o pastor Eric. Maravilha. Um dos co-pastores lá da igreja, do João Aranha, dirigiu a live hoje para que eu pudesse me preparar para estar aqui com o senhor um pouquinho mais. Deus abençoe, presbítero Marcelo. Gente fina, um homem de Deus, abençoado. Pastor Érico, a gente vai ter que correr aqui porque são 60 minutos, já passou 8 minutos, mas eu não posso entrar no tema sem fazer uma pergunta, mas eu precisava da sua... O pastor fala muito, né? O pastor fala bastante, porque tem um dom da palavra, né? Mas assim, eu precisaria que o senhor não passasse de 5 minutinhos, em 5 minutinhos, dá um resumo bem ligeiro, relâmpago, sobre sua conversão e sua chegada no pastorado, porque depois eu já vou entrar com as perguntas do tema. Ok, pastor, vou procurar ser mais breve para a gente ganhar tempo para o tema. Bom, eu nasci no berço evangélico, em 1988, tenho 31 anos de idade. Por misericórdia e graça de Deus, eu venho de uma família de pastores. Todos os homens da minha família, pai, os 2 avós, o meu sogro, o meu cunhado, são pastores. Então, eu venho de uma família, graças a Deus, que todos são pastores. Então, a minha chegada ao pastorado, ela foi, não vou dizer natural, porque eu ainda sou uma pessoa muito tímida, mas eu sempre me apaixonei pela palavra de Deus, sempre gostei demais, eu admirava ver como Deus usava os meus avós, meu pai e outras pessoas mais. E conforme o tempo foi passando, eu me envolvi muito com a música, eu me encontrei na música um refúgio, uma forma de poder participar na igreja, na banda. A minha igreja tinha orquestra, eu tocava sax, depois clarinete, ajudava de todas as formas. E chegou um ponto que isso foi mudando, Deus começou a me despertar na palavra, e eu fui um dia num seminário de escatologia com meu pai, em Campinas. Ele me levou, eu era muito garoto ainda, eu tinha uns 10 para 11 anos, e naquele seminário eu vi um rio jorrar dentro do meu coração, foi um desejo pela palavra de Deus. A partir dali, terminando, eu comecei a me envolver mais
nas reuniões, meu pai ia para reunião de obreiro, eu sempre estava lá junto com ele. Quando ele ia tratar algum assunto, eu gostava de aprender. E sempre quando ele ia preparar as mensagens, eu ficava ali ao lado dele. Então, foi um chamado, uma forma de Deus me chamar para o ministério. E eu comecei como cooperador, depois passei ao diaconato, trabalhei bastante, limpando a igreja, fazendo todo aquele trabalho de diaconato que foi fundamental. Depois, numa oportunidade, fui consagrado ao presbitério, e depois de 4 anos, pastor, o tempo do diaconato para o presbitério foi rápido, foi 1 ano e meio, 2. Do presbitério a evangelista foram 2 anos. E de evangelista ao pastorado foram mais 3 anos. Quando eu era presbítero, eu já dirigi a igreja e nunca mais parei, graças a Deus. No total, são quase 9 anos pastoreando. Hoje o senhor pertence ao campo de Campinas. Por gentileza, cite para nós aí quem é o seu pastor presidente, onde fica a igreja sede e também onde o senhor está pastoreando em Paulínia. Maravilha. O meu pastor presidente é o pastor Manuel Ferreira Neto, presidente aqui do campo de Campinas, e toda essa parte não compõe só Campinas, o campo de Campinas, são várias cidades. Campinas, Paulínia, uma parte de Hortolândia, Serra Negra, enfim, é todo ao redor aqui de Campinas. Eu sou pastor titular aqui na cidade de Paulínia, na congregação do João Aranha, a igreja que fica... Paulínia praticamente, pastor Éder, se divide em 2 partes, né? A ponte divide a cidade. Então, eu fico depois da ponte ali, a igreja do João Aranha. A igreja sede fica na rua Barão de Parnaíba, número 149, no bairro do Botafogo, em Campinas, São Paulo. Pastor Manuel Ferreira, pastora Marjorie Ferreira. Graças a Deus, estamos recebendo também a irmã Eliane Ribeiro Guimarães, missionária, serva de Deus honrada, quem temos um carinho pela sua família. Bem-vinda aqui na live. O pessoal que... o Eudes Gomes, meu querido irmão Eudes, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Queridos irmãos e irmãs, quem está entrando agora, você pode chamar os seus amigos do Instagram, se vocês clicarem nesse aviãozinho que está no rodapé do seu celular, que é o direct. Aí você clicando no aviãozinho, você manda o direct para os seus amigos e convida eles para participarem da live. Quem perdeu a introdução da live, os primeiros minutos, nós estamos gravando a mesma, vai ficar depois registrado no meu Instagram, a gravação na íntegra, e aí eu vou passar para o pastor Eric também o link, viu, pastor Eric? Para o senhor também compartilhar nas suas redes sociais, se assim o pastor desejar, ok? Maravilha. Também acabou de entrar aqui o irmão Rogério, Deus abençoe, bem-vindo. Vamos então tocar o barco, vamos para o tema. Pastor Eric, lealdade e deslealdade entre obreiros evangélicos. Eu vou ler aqui uma frase de um autor anônimo. Diz assim: lealdade e honestidade são presentes caros. Não espere-os de pessoas baratas. No mundo secular, pastor Eric, é normal a gente esperar do povo do mundo, né? A gente fala assim, o povo do mundo que não é evangélico. É natural a gente esperar da parte dessas pessoas atos e comportamentos de deslealdade, não é? Mas dentro do nosso contexto evangélico, principalmente entre os obreiros evangélicos, ao longo dos anos, nós vamos passando por algumas decepções, por alguns desencantamentos, por algumas frustrações na lida ministerial, que é o comportamento desleal de alguns obreiros. Na opinião do senhor, por que existe obreiros com comportamento da chamada deslealdade, se um dos requisitos para ser obreiro é que o mesmo tenha um caráter cristão, conforme aquele fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas, e aquele fruto do Espírito não é só para obreiro, é para todo salvo em Cristo, mas o obreiro, aquele que trabalha na obra, aquele que trabalha na palavra, que trabalha em várias atividades ministeriais, nós temos identificado ao longo do tempo, pastor Eric, muitos obreiros desleais
E essa deslealdade ela vai em duas esferas, entre os seus pares, por exemplo, dois presbíteros competindo entre si e são desleais, um querendo derrubar o outro, ou apenas um querendo derrubar o outro, porque ele vê nesse outro um concorrente para um futuro cargo que este desleal almeja. E também tem a deslealdade entre aquele que é liderado para com o seu líder, não é? O Sim. obreiro desleal, quando ele não é leal ao seu líder maior. Por que que isso acontece, na sua opinião? O senhor é um pastor, um obreiro de confiança do pastor presidente de Campinas, o senhor é filho de pastor, nasceu no Evangelho e tem muitos anos de experiência e já deve ter presenciado muitos casos de deslealdade. Por que isso acontece, pastor Eric? Pastor, a sua pergunta é muito pertinente, muito especial. Pelo seguinte, na minha opinião, o que acontece é o seguinte: existe uma estratégia de Satanás para tentar implodir a igreja. Ele não tem base para nos vencer de fora para dentro. De fora para dentro, nós temos bastante experiência em expulsar os demônios que se manifestam, enfim, trabalhar pela palavra, né, pregar, ensinar, e cantar, e louvar, etc. Então, o que ele faz? Ele usa alguém do lado de dentro, ele tenta colocar uma semente, uma enfermidade de dentro para fora. Um exemplo muito claro disso foi o caso que Jesus enfrentou com Judas, né? Jesus ele tinha poder sobre os demônios, ele tinha, enfim, uma estratégia muito grande para multiplicar o pão, o peixe, etc. Todos os problemas externos, né, as enfermidades, mas a grande dificuldade foi, que até surpreendeu os discípulos, foi a questão, por exemplo, de Judas Iscariotes, né, que traiu Jesus e participava ali do corpo ministerial de Jesus. Isso acontece, pastor, por essa questão da soberba, quando envolve o coração de um obreiro, quando ele perde o foco do princípio principal, que quanto maior o cargo, maior o nível de servir, deixa eu tentar me expressar melhor. Quanto mais alto nós chegamos no ministério, o dever de servir ele é maior. E muitas pessoas não entendem isso. Acreditam que essa disputa com uma pessoa ela é vertical, quando muito pelo contrário. Quanto mais humilde, quanto mais nós temos, mais humilde nós devemos ter. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu creio que isso acontece quando um obreiro ele perde o foco. Ele perde o foco em Cristo e ele começa a ter um foco nas suas próprias coisas, a ter um foco no seu ministério. Mas não existe ministério sem estar ligado em Cristo. Então, eu creio que é isso. É uma enfermidade espiritual que entra na corrente espiritual dos obreiros, infelizmente. Gisele Souza acabou de entrar, bem-vinda. Evangelista Rosane, família, Deus abençoe. Meu querido amigo, pastor Paulo Gonçalves, Deus abençoe. Os irmãos da Assembleia de Deus da Vila Humaitá também entraram, Deus abençoe a todos e a todas. Pastor Eric, uma das definições que o dicionário dá para lealdade é o respeito aos princípios e às regras que norteiam a honra, ou seja, entende-se ou subentende-se que a lealdade diz respeito a uma fidelidade aos compromissos assumidos. Sim. Temos o caso dos pastores que sofrem muitas traições, não é? Como o senhor citou o caso de Judas, que traiu Jesus. Judas foi desleal para com o Senhor Jesus. E hoje, nas igrejas evangélicas, o problema se repete. Os obreiros, na sua grande maioria, não vou falar na grande minoria, não, a deslealdade ela tem crescido de forma assim assustadora no contexto evangélico, sobretudo no contexto entre os obreiros. Acabou de entrar o pastor Romante, lá de Campinas, Deus abençoe. Lucas Evangelista também, a evangelista Márcia Mel, aqui da região de Curitiba. Pastor Eros, seu digno esposo, Deus abençoe a todos. Pastor Eric, mas se o dicionário define que lealdade é um respeito aos princípios e regras que norteiam a honra, ou seja,
quem é leal, em tese, é fiel aos compromissos assumidos, o pastor, ele tem aqueles candidatos que ele vai preparando. Não sei se todos preparam um candidato, não sei se todos os pastores provam os candidatos antes de serem consagrados, mas enfim, existem as consagrações dos obreiros. Alguém é consagrado a diácono, outros a presbíteros, outros são ordenados a ministros, no caso, missionárias, evangelistas, pastores e assim por diante. Antes da consagração, muitos obreiros têm uma capa de lealdade. Depois que recebeu a credencial e a oração consagratória com imposição de mãos, alguns obreiros, eles mostram quem de fato eles são. Por que é tão difícil um pastor de igreja, seja um presidente ou um pastor dirigente de congregação, montar uma pleiade, uma equipe de obreiros leais a ele? Porque é muito fácil a gente escrever assim no WhatsApp: "Paz o Senhor, meu pastor". Mas essa frase, meu pastor, ela está dentro de um contexto de lealdade. E, infelizmente, a deslealdade, ela existe. Por que o senhor acredita que é difícil, é um desafio tremendo, pastores dirigentes de congregação ou pastores presidentes montarem uma equipe, uma pleiade de obreiros leais? Ok. Pastor, porque muitas pessoas, elas acreditam que deslealdade, isso é muito, muito interessante, elas acreditam que deslealdade é rebelião. Muitas pessoas confundem deslealdade com rebelião. Um exemplo claro é quando teve a sedição de Miriam, que ela se levanta contra Moisés, e Arão, a princípio, não fala nada. Arão fica calado. Vai de encontro a isso que nós estamos conversando. O senhor pode ver, Miriam, ela se levanta contra Moisés de uma maneira tremenda. Só que Arão, ele fica calado, ele foi conivente com aquela situação. A Miriam foi rebelde, mas Arão foi desleal. Então, o desleal não é aquele que ele se levanta contra o pastor, ele causa uma rebelião tremenda dentro da igreja, ele cria confusão, ele, como o senhor disse, antes dele ser consagrado, ele é uma bênção. Depois que ele foi consagrado, ele se volta contra o pastor. Eu me lembro de um caso que até o bispo Abner Ferreira, vou usar porque é um termo bem público, usado numa convenção, inclusive, ele conta um relato muito interessante, que um pastor, um diácono foi consagrado a presbítero, e eles foram visitar uma igreja, e na igreja estava muito suja a frente da igreja. Pastor Éder, e esse diácono tinha acabado de ser consagrado a presbítero. E o bispo chegou e disse para ele, falou, irmão, vamos limpar aqui a igreja e tal, e o bispo saiu. Vamos dar um jeito aqui na congregação. O bispo foi visitar de surpresa a igreja. Aí os obreiros começaram a trabalhar, e esse irmão foi perguntado, questionado por um outro pastor, o presbítero, você não vai ajudar não? O senhor não vai ajudar não? Ele falou, não, agora eu sou presbítero, isso aí é trabalho de diácono. O bispo ouviu, voltou e falou, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, nem todo diácono é presbítero, mas todo presbítero é diácono. Então, isso não sai da gente. Se você é presbítero, você está acumulando função. O que ele quis dizer? Você é um pastor, o senhor é um pastor. Então, o senhor acumula o cargo de cooperador, de diácono, de presbítero, de evangelista e de pastor. Você não deixa o cargo, se acumula. A responsabilidade é maior. Então, eu creio que isso acontece, pastor Ed, que as pessoas acham que deslealdade é apenas fazer a sedição de Coré, Datã e Abirão. Mas lealdade, muitas vezes, é quando o pastor é atacado no meio de uma conversa, esse obreiro fica calado, ele não defende o pastor. E as pessoas acham que fidelidade e lealdade são a mesma coisa, não é. O fiel, ele é fiel a Deus, à palavra. Tem muita gente que embora deslealdade, é um desvio de caráter cristão, um problema gravíssimo, é um câncer no meio da igreja. Porém, muitas pessoas acham que por tomarem Santa Ceia, terem um conhecimento bom da palavra de Deus, etc., eles são leais, mas não são, eles podem até ser fiel. O meu compromisso é com Deus, é com o céu, mas não é. Lealdade é muito mais do que isso, é como o senhor trouxe a definição, é um respeito.
aos compromissos assumidos. Então é isso. Deslealdade são atos sutis. O silêncio é uma deslealdade. A palavra colocada no momento certo, ela é um ato de fidelidade não só a Deus, mas ao ministério, e Deus se agrada demais disso aí. Queridos internautas, eu estou recebendo o pastor Eric Coelho, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Eric pertence ao campo de Campinas, cujo presidente é o pastor Manuel Ferreira Neto. Pastor Eric Coelho, além de pastorear uma linda igreja ali em Paulínia, ele também trabalha na igreja sede como copastor, é um dos pastores de confiança, o seu pastor presidente, e nós estamos trabalhando com o tema da lealdade e deslealdade entre obreiros evangélicos. Quero cumprimentar aqui o Tiago Evangelista, que acabou de entrar, o nosso querido pastor Silvano Doblinski, que preside o campo ali de... Me fugiu agora o nome aqui, acho que é Jabaquara, né, pastor Silvano? Jabaquara, Deus abençoe a nação madureira em Jabaquara. E, pastor Eric, é o seguinte, o senhor falou da deslealdade, lealdade, que tem gente que confunde, e o senhor citou um exemplo muito interessante sobre o silêncio de Arão, que o Arão ele teve chance de ter um posicionamento contundente com o pecado da Miriam, ele preferiu ficar quieto, e esse silêncio identifica a sua omissão e sua falta de lealdade à pessoa de seu líder maior, que era Moisés. Como o senhor citou casos de pessoas que não defendem os seus pastores, quando na roda dos escarnecedores, o nome que é malhado, que é triturado pelos fofoqueiros, pelos intrigadores, pelos que estão fomentando a quebra da unidade do corpo de Cristo, é exatamente dentro desse contexto que nós estamos analisando. Mas, pastor, veja bem, o senhor acredita que esses obreiros desleais, eles foram consagrados erradamente? Ou seja, não houve da parte do pastor ou do ministério um pouco mais de paciência, tempo de espera, observação, porque eu sou de uma época, pastor Eric, que as consagrações, elas eram antecedidas pelo período probatório, e o pastor virava a gente do avesso. O nosso pastor, ele botava a gente na prova e a gente nem sabia que estava em prova. O pastor virava a gente assim do avesso, batia com a vara na cabecinha da ovelha para saber se a ovelha era ovelha ou se a ovelha era lobo, com uma capa de ovelha. Então, assim, eu fui dessa época que as consagrações elas aconteciam, mas não eram assim, um estalar de dedos. Havia um tempo probatório. Então, assim, na opinião do senhor, o senhor acha, o senhor pensa que o comportamento de obreiros desleais hoje é porque talvez ocorreu uma precipitação em consagrar pessoas que lá no passado, mesmo sendo crentes, tinham desvio de caráter, ou seja, não tinham as virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, e por isso essas pessoas que são obreiros fomentam nos nossos arraiais evangélicos atos e ações de deslealdade entre os seus pares e também entre o seu líder maior? Pastor, pergunta maravilhosa. Eu quero fazer 3 citações breves sobre esse assunto. Eu me lembro quando eu era presbítero, eu fui para dirigir a primeira congregação, o Ministério de Madureira. Acumulava vários cargos, a congregação passava por uma reestruturação, muitos obreiros foram dirigir igreja e o pastor tinha poucos obreiros ali na igreja. Então eu acumulava a função era professor de escola bíblica, cuidava dos jovens, minha esposa tinha vários cargos, etc. E sem mais nem menos, o pastor falou: olha, meu filho, é o seguinte, do nada, a partir de hoje você
não vai mais ser professor de escola bíblica, você não vai mais ser líder de jovens, enfim, não deixou mais nada de cargo para nós. E a princípio, né, eu fiquei quieto, foi difícil, engoli em seco e passei 6 meses praticamente nessa situação. Quando terminou esses 6 meses, eu fui dirigir a primeira igreja. Então aquilo ali era um teste final, dentre vários outros que eu acabei passando, mas que no momento doeu, foi difícil, mas o silêncio e a obediência. Eu me lembro que algumas pessoas diziam, olha, Eric, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que tomar uma decisão. Eu falei, não, Deus falou com o pastor, a gente tem que ser fiel e obediente e ter paciência, né? A obediência, ela gera a vitória, a lealdade, ela tem que acontecer, não tem jeito. E Deus foi fiel conosco. Pastor Éder, a segunda citação que eu quero fazer ao senhor é o seguinte, existe um termo militar usado muito interessante, chamado quinta coluna, a quinta coluna, que é um outro lado, né? Eu peguei o lado da nossa época, onde existia todo um critério, mas a quinta coluna era um termo militar, na época da Guerra Fria, principalmente, em que um governo, ele recrutava pessoas de um país para se infiltrar naquele governo e ser legal, ser bonzinho, aprender todo o trâmite daquele país, daquela nação, e eles ficavam anos lá, como soldados infiltrados para o momento certo. E quando existia um comando daquele país que eu alistava, um exemplo disso foi a Alemanha contra a Bélgica. Eles mandaram pessoas lá quase 3 anos antes do ataque. E o que aconteceu? O que acontece? Isso acontece na igreja também, infelizmente. Satanás recruta pessoas que se infiltram no meio da igreja e eles têm uma aparência muito grande. São trigo e joio crescendo, né? A diferença foi aquela que o senhor citou. Quando a ovelha ela recebe ali a correção do pastor, ela se cala, ela até chora, mas ali ela suporta. Já o bode não, ele avança, né? Como o joio e o trigo. O senhor me ensinou há muito tempo atrás que o joio, quando ele está pronto, ele fica de pé. E o trigo não, ele se abaixa um pouquinho. A terceira citação que eu quero fazer foi na eleição de Matias, por exemplo, que ali não houve uma... O senhor percebe que quando o doutor Lucas está escrevendo, parece que ali houve uma pressa demasiada. E Matias praticamente se perde na história. Eu não posso afirmar, de maneira nenhuma, serei leviano em afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Mas, de repente, se tivesse esperado um pouco mais, Paulo ia chegar, estava chegando ali, né? O apóstolo de Cristo. Então, eu creio que, usando um termo muito interessante, que nós temos que ser muito criteriosos na hora de indicar para consagrar, e nós temos que ser muito rápido na hora de tirar esse obreiro que está com esse problema. Tá bom? Então, tem os dois lados da moeda. Pastor Eric, porque a gente vê o comportamento de alguns obreiros da atualidade, que são desleais, e a gente começa a coçar a cabeça e a perguntar assim, mas quem consagrou fulano de tal para o ministério? Porque o ministério é santo. Então, subentende-se que aquele que foi consagrado, ele deve exercitar a sua santificação, como diz o texto de Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação. Verdade. Né? Seguir a paz com todos. O leal, ele não promove a paz. E a santificação. Então, pastor Eric, de fato, este problema é um problema que não é de hoje, é um problema que já vem da época do Velho Testamento, continuou no Novo Testamento e prossegue hoje na contemporaneidade. Quero cumprimentar aqui a irmã Adriana Mello, diaconisa da nossa igreja, a Jéssica Souza, que entrou, Irmari também acabou de entrar aqui, a Fran Nascimento, a advocacia Cleberson Moreira, Daniel Amâncio, o Gabriel, Fernando Kemel, Matheus Guimarães, e também aqui o pastor Luciano Gonçalves, meu amigo, hein? o pastor Romante de Campinas, que é do Belém. Pastor Romante, meu amigo, ele escreveu, infelizmente, hoje algumas consagrações que são feitas pelo ter e não pelo ser. Concordo em gênero, número e grau.
consagra fulano porque ele tem, não porque ele é. A evangelista Rosane escreveu o seguinte, olha o comentário interessante dela. Eu entendo que quando somos leais, não somos mais procurados, não nos procuram mais de uma vez para falar contra o pastor, pois depois da primeira, se não somos convenientes e defendemos, nunca mais o desleal nos procura. Então, olha que receita do bolo que a irmã Rosane deu, pastor Eric. Muito Se você forte. não quer mais ser procurado pelo fofoqueiro, que é o desleal, que vem para manchar a honra e a dignidade, não só do pastor, mas de qualquer crente. É claro que nós estamos focando o assunto em relacionamento interpessoal entre obreiros. E quem mais sofre aí nesse contexto é o pastor, porque como ele é o líder e ele está na frente do campo de batalha, a primeira pedrada vem para cima do pastor. Isso a Com gente certeza. entende. Mas pela palavra da irmã Rosane, deu para entender que procuraram, quando o desleal procura alguém para falar mal do pastor, se essa pessoa corta o desleal e não é omisso como o Arão, que não cortou a Miriam, correto? Correto. Aí o desleal não vai voltar mais lá trazendo conversa para difamar o pastor ou outro obreiro, porque ele sabe que aquele crente ali, ele é leal. Mas esse desleal não vai chamar esse crente de leal, vai chamar esse crente de puxa-saco. Aquele leal puxa-saco do pastor. Né? Exatamente. Então, veja bem, irmãos, quem tem esse tipo de linguagem chula, dessa linguagem baixa, rasteira, secular, precisa se adequar no padrão da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que a nossa língua tem que ser como de uma pena de um erudito escritor, né? Uma língua ungida por Deus, né? Pastor Luciano Gonçalves está também deixando o seu comentário. Muito obrigado. O Orfeu Cristiano também acabou de entrar. São todos bem-vindos. Débora Santos, Deus abençoe. Estou recebendo o meu amigo, pastor Eric Coelho, da Igreja de Madureira, lá de Campinas. O campo eclesiástico presidido pelo pastor Manuel Ferreira Neto. Pastor Eric é um amigo de longa data. Sua família é uma família que nós temos um apreço muito grande. E hoje eu tenho ele aqui na live para a gente falar desse tema tão importante, que é o tema da lealdade e da deslealdade entre os obreiros evangélicos. Pastor Eric, tenta me explicar no pique aí como que um pastor pode identificar as características principais de um obreiro que de fato e verdadeiramente é leal. Leal, ok. A primeira coisa que ele é leal, a primeira característica de um obreiro leal, a gente vê quando, em primeiro lugar, ele não se envolve em contenda, pastor. Ele, em todos os momentos, ele nunca se envolve em contenda. Ele, quando tem uma roda de escarnecedor, o senhor trazendo aqui o Salmo 1, os 3 passos da queda. Primeiro, né, bem-aventurado o varão que não anda. Primeiro ele anda. O segundo passo, ele se detém no caminho. E em terceiro, ele se assenta. Quando alguém se assenta ou para, ali já é uma situação muito difícil. Agora, o obreiro, aquele que é leal, ele não se envolve nesse campo. O senhor pode, vou citar um exemplo bíblico, Josué. Josué nunca se envolveu em problema. Josué, aliás, apesar de ele ter vários problemas, várias dificuldades, mas era alguém que nunca se envolvia em dificuldade. Um texto lindo, um texto maravilhoso, é o texto quando Moisés ele desce do monte, que ele, ali, na minha opinião, foi aquele momento em que Deus crava a separação dos levitas. O senhor vai lembrar desse texto, foi o senhor que me trouxe ele, há não sei quantos anos atrás, alguns meses atrás, quando Moisés desce do monte, junto com Josué. Josué estava lá com Moisés, embora ele não podia subir no cume do monte, ele ficava ali no meio, passando frio, aí eu já estou dando as características, passando dificuldade, ele estava entre o povo que estava abaixo, e estava olhando para cima que Moisés estava recebendo as instruções de Deus. Terminando, quando ele desce, Moisés dá um brado, quando Moisés desce, e aquele povo lá está com bezerro de ouro, aquela coisa toda, e ele diz, quem for de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor Hélio, quem for Pastor de Deus... Eric,
Pastor Eric, essa live, ela não é uma live formalizada, engessada, mecanizada, robotizada. Eu quero que o senhor fique Sim, à vontade, e o senhor é um pastor pentecostal, eu também sou sim, pentecostal. Então, como dizem os irmãos pentecostais, dá lugar, pastor Eric, sim. entrega tudo. Para mim, esse texto foi maravilhoso. Quando Moisés. Ali eu acho que mata, pastor. Moisés está com Josué lá do lado. Ele desce e, enfim, ele dá um brado: ó, quem for de Deus, fique ao meu lado. Quem for de Deus, vem para cá. E a Bíblia é muito clara. Ela diz: então os levitas ficaram ao lado de Moisés. Então a gente nota que um obreiro leal, ele não se envolve em confusão. Segundo, ele ouve a voz do pastor. Terceiro, ele não é independente. Ele tem lado. Ele não fica em cima do muro, ele não é eutico. O obreiro eutico, ele é terrível na igreja. Ele fica olhando para o que está acontecendo lá fora e fica ouvindo Paulo, mas ele não se atenta para aquilo que o pastor fala. Por isso ele cai. O senhor pode ver, eutico ele estava no terceiro nível, ele cai para o primeiro. E Paulo teve que descer no nível de eutico lá embaixo para ressuscitá-lo. Então, o obreiro não pode ficar em cima do muro. O obreiro tem que ter lado. E o lado não é que a gente não deve obedecer o pastor em duas circunstâncias. Quando ele fizer algo, ele nos pedir algo que é antibíblico ou algo que é imoral. Fora isso, nós devemos obedecer, ter lado, ter ali um espírito de adorador. E adorar a Deus não é só ser fiel a Deus, mas é ser leal à nossa liderança. Ou seja, o obreiro leal, ele tem que marcar o seu posicionamento, ainda que a turma da deslealdade diga que o obreiro leal faz parte da panela do pastor. Só que o pastor não trabalha com panela. Na verdade, Sim, ele joga farinha dentro da panela, porque na panela tem morte. E essa morte é a deslealdade que é fomentada dentro do arraial evangélico para quebrar a unidade do corpo de Cristo. Não é isso, pastor Eric? com certeza. Olha, pastor, isso é algo tão, tão tremendo que a deslealdade ela é como um câncer e vai corroendo o movimento do obreiro. Quando um obreiro ele peca, quando ele falha, escute isso é maravilhoso. Quando um obreiro ele peca, ele cai, ele tem algum problema, vamos dizer assim, do âmbito moral, ele comete algum desnível, ele perde parte daquele brilho externo mas Deus perdoa. Agora, quando um obreiro ele é desleal e ele cai nesse laço do diabo, Deus abomina, Deus arranca. Deus tira até aquilo que ele tem. Quer ver uma prova disso? Uma prova disso? E muita gente não trata isso como deslealdade, mas para mim, e eu tenho certeza que para o senhor também, o senhor me corrija se eu estiver errado aí. O caso de Abraão com Ló. Na minha visão, quando Abraão faz aquela pergunta para Ló: Ló, olha, tem muitos pastores, estão brigando, vai cada um para o seu lado, se for para a direita, eu vou para a esquerda, etc. Para mim aquilo foi um teste, pastor. Ali era o momento de Ló ganhar o respeito de Deus, como Ruth ganhou quando ela falou para Noemi: olha, o meu povo é o teu povo, meu Deus é o teu Deus, não quero saber da minha terra, eu conheci o teu Deus, estou junto contigo, não abro mão. Ali foi o teste, Ruth foi aprovada, e Ló, trazendo onde eu estava falando, ele foi reprovado. Por quê? Porque ali era o momento dele entrar para sempre na aliança de Abraão. Então, o que acontece? Ele saiu com pastores, ele saiu com gado, ele saiu com muitas coisas, mas perdeu tudo lá em Sodoma, né? Perdeu tudo. Então, um obreiro desleal, ele pode sair da igreja, ele leva 200 pessoas, ele é terrível, ele pode passar a perna em muito obreiro para chegar aonde ele quer, mas não tem jeito. Deus não permite que isso aconteça demais. Então, no momento entre escolher as coisas e escolher a sua obediência, a sua liderança, nunca escolha as coisas, escolha a obediência a Deus. E a palavra e a sua liderança. Pastor Eric, tem obreiro desleal que ele é velhaco, que ele que ele tem uma dúbia apresentação, que tem obreiro desleal, pastor Eric, que ele tem, assim, duas caras, que ele é fingido, que ele quer comprar o pastor com presente, com pizza, com picanha. Tem obreiro desleal, ele não bate de frente com o pastor, ele trabalha nos bastidores, e quando ele é identificado como desleal, ele se faz de vítima, ele chora,
E ele consegue, com o seu choro de jacaré, de crocodilo, de alligator, convencer os incautos, os neófitos, os irmãos que não têm discernimento para identificar quem é trigo, quem é joio, quem é luz, quem é treva, quem é obreiro leal, quem é obreiro desleal. Sim. E então, pastor, é o seguinte: tem um obreiro que é fingido, e ele é desleal, mas na frente do seu pastor, ele rasga uma seda, ele curte, deixa os comentários lá no Facebook para fazer a média, mas ele por trás está dando a punhalada nas costas. Pastor Eric, como que um pastor ele pode identificar que na sua pleiade de obreiros, fulano tal é um obreiro desleal? Quais são, então, as características que identificam um obreiro desleal? Como é que o pastor, que é o anjo da igreja, vai ter a percepção para identificar as características desse obreiro desleal? Que, na maioria das vezes, ele se apresenta como o obreiro leal, né? Mas ele é fingido. Ele trabalha nos bastidores, mas ele está lá, colocando cada dia 1 centímetro da faca nas costas do pastor. Ok. Pastor, quando esse obreiro faz parte da quinta coluna, como eu disse ao senhor, isso é muito, teoricamente, é difícil de detectar. Mas são atos sutis. O diabo ele é muito astuto, mas ele não é criativo. O processo de trabalho dele é sempre o mesmo. Ele é mecânico. Mas veja bem, um exemplo claro é obreiros que têm espírito independente. Ele está no seio da igreja, ele assinou um termo de fidelidade quando ele foi consagrado, ele sabe as regras do ministério, mas ele tem no seio da igreja um espírito de independência. Vou dar um exemplo para o senhor. O pastor vai lá e diz assim, olha, nós vamos jejuar amanhã, vamos levantar um clamor. Aí ele é sempre, não, eu tenho um propósito que eu oro na quinta-feira. O pastor prega alguma coisa na igreja no domingo. É por isso que todos os pastores devem participar de escola bíblica dominical, porque é algo muito bom, mas muito sutil. Muitos desleais se demonstram nas suas opiniões no meio da escola dominical, porque se aproveitam de uma falha muito grave dos dirigentes, que muitos não vão nas escolas bíblicas dominical e deixa o ensino. Não quer dizer que o obreiro, o pastor, ele tem que ser o professor. Eu, na congregação, não sou, está aqui o presbítero Marcelo, que é o professor, mas em todas as congregações que eu dirigi, sempre eu participava. Por quê, pastor Edson? Porque o desleal, ele vai dar opiniões contrárias, ele vai tentar aos poucos dissuadir. O que o pastor fala no domingo, ele vai dizer lá na escola dominical, o que o pastor diz na Santa Ceia no sábado, irmãos, tem que ser para a direita. Aí na escola dominical ele vai dizer assim, não é bem para a direita não, você pode ir para a esquerda, é que o pastor não sabe. Vem cá, eu vou te mostrar isso aqui. Aí ele traz textos da internet, traz vídeos do YouTube, com a maioria, isso aí é uma palhaçada, desculpa. Isso é algo que está acontecendo demais. Pegam pessoas de internet que não têm uma igreja, não tomam ceia em lugar nenhum, são pessoas que não têm compromisso, não têm pastor, não têm líder, e pegam a opinião dessas pessoas e disseminam no seio da igreja. O pastor tem que estar presente em todos os lugares e tomar cuidado. Ok? Espírito independente. Segundo, por fim, obreiros que ele tem um tipo de assassinato ministerial. Vou dar um exemplo. O pastor deu uma ordem. Faça assim. O exemplo de Joabe. Né? Davi já tinha feito aliança com Abner. O que Joabe fez? Foi lá e matou o camarada. Foi lá. Né? A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 3, verso 20 e 21. Veio Abner a Davi, fez um banquete a Abner, foi-se em paz. Mas lá no capítulo 3, verso 26 e 27, diz assim: enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar. Joabe o tomou à parte e o matou ali. Então, são obreiros que o pastor dá uma ordem, ele vai para o contrário. Mas isso não é claro, isso não é explícito, como o senhor me ensinou. Isso é implícito. sutil. É sutil, é leve. É velado. É leve.
É leve. E outra, uma das referências que Deus nos deixou é que rebelde sempre anda com rebelde, pastor. É como um imã, eles se atraem. O senhor quer ver quer ver um exemplo? Joabe, juntamente com Adonias. Joabe era terrível. Joabe era difícil. Mas o senhor pode ver, ele se unia só com pessoas erradas. Ele se uniu com Adonias para tentar destruir a vida de Davi. Então Joabe era alguém que era do meio, era braço direito, era alguém que Davi tinha uma confiança tremenda. E o último exemplo é quando ele é justiceiro. Obreiro que, não, eu tenho que falar o que eu penso. Olha aí as frases, hein? Guarda aí. Eu tenho que falar o que eu penso. Eu sou sincero mesmo. A gente deve ser sincero quando a nossa opinião é pedida. Eu não posso chegar para o meu presidente, parar ele e falar, pastor, eu vou dar minha opinião. A minha opinião tem que ser colocada quando ele me pede. Agora, para terminar, Joabe vai lá e Davi falou, olha, por favor, se puder, tenha misericórdia de Absalão. A Bíblia diz que Joabe vai lá, o fere de uma maneira terrível com 3 flechas, cravando ali o seu coração. Então, pastor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o rebelde ele é sutil, o rebelde ele é perverso, o diabo é muito inteligente. Então não vai colocar o camarada claramente, ele vai vir com sapato de algodão. Meus irmãos, pastor Eric está sendo tremendamente usado pelo Espírito Santo. É importante que os pastores que dirigem igrejas participem da EBD, não para serem patrulheiros, mas porque quando a presença do pastor se faz na EBD, o desleal, ele fica mais esperto para tecer comentários, porque o anjo da igreja está ali, né, pastor Eric? Com certeza, com certeza. O pastor... Pois não, pastor, pode falar. Não, por gentileza, continue, a live é toda sua, continua. Não, o pastor, ele deve, eu sei que é difícil, é pesado, não é fácil, mas não só o pastor, mas o líder, todo aquele que é líder dentro da igreja, ele tem que estar presente. Só a presença dele ali já vai ajudar bastante. Já vai ver, o lobo, ele vai tomar cuidado, ele vai ver que ali tem pastor. E nós temos que identificar a ovelha quando ela está doente, ali tem remédio, mas bode, pastor, não tem cura. Bode não vai deixar de ser bode. Serpente não vai deixar de ser serpente. Então temos que fazer como João Paulo Lima, que é um dos homens mais ricos dessa terra, um dos grandes empresários. E essa máxima vale para o contexto ministerial, sim, senhor. Que ele diz o seguinte: seja demorado para contratar e rápido para demitir. Então, para contratar, o que é contratar? É em selecionar os obreiros, com oração, com jejum e com experiência na obra. Mas seja rápido para cortar. Esse cortar não é expulsar o irmão da igreja, é não trazer para o seio da administração da igreja, é não deixar o negócio solto, não envolver ele no meio da situação. Né? Não pode dar asa para a cobra, pastor Eric. Não pode dar asa para a cobra. É a história do dono do circo, pastor Eric. Em 30 segundos, me permitir. O senhor conhece a história do dono do circo? Eu sou seu aluno. Por gentileza, pode me ensinar. Meu Deus! É o seguinte, o dono do circo era um homem na Rússia, ele encontrou um ovinho de serpente quebrado e ele estava para fechar aquele circo que ia embora. E ele achou ali um filhotinho de serpente bem pequenininho. E ele já ia pisar na serpente. Aí ele ficou com dó, ele olhou o olhinho da serpente assim, pegou, trouxe para dentro de casa, dentro do circo, colocou lá no trailer, colocou numa caixinha, foi alimentando aquela serpente de uma maneira muito carinho. A serpente cresceu, pastor Hélio, ficou com 4 metros de comprimento. E ele ensinou a serpente a fazer um número com ele. O dono do circo, ele tinha um número final. Ele fazia uma roda de fogo assim, e a serpente pulava e caía no braço dele assim. E foi passando um tempo, aquela serpente cresceu, e ele cuidando daquela serpente e tal, enfim. Num dos shows mais importantes, o que aconteceu? A serpente pulou, deu aquele salto tremendo, e ele esticou o braço. A serpente ergueu a cabeça, foi no pescoço dele. E aí ele cai no chão e começa já a lhe agonizar para morrer. E ele grita, poxa vida, enquanto o povo corria ali. Eu cuidei de você, eu achei você no frio, te dei de alimento, eu fiz de tudo por você. Por que você fez isso comigo e tal? A serpente disse para ele, antes de dar a último bote, disse assim, mas você sabia que eu era cobra. Então nós temos que tomar cuidado, sermos firmes com o lobo
nós temos que ser implacáveis. Com ovelha a gente trata, a gente cuida, a gente passa remédio e assim vai. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com alegria que eu estou recebendo o pastor Eric Coelho, que é o pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico de Campinas. Ele dirige uma das igrejas ali na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. E nós estamos trabalhando com a temática sobre lealdade e deslealdade entre obreiros evangélicos. A disputa pelo poder no espaço religioso ali também é muito grande, né, pastor Eric? E isso tem fomentado muitas tensões dentro dos arraiais evangélicos. É uma pena que a gente vai ter que concluir a live, porque o Instagram está me dizendo que nós estamos nos minutinhos finais, faltam 4 minutos para encerrar a live. E se a gente não encerra, o Instagram corta a nossa imagem. Verdade. Então, vou pedir para o senhor fazer as considerações finais em 3 minutos. Deixe seus contatos. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Topa futuramente a gente continuar no tema? Para uma outra live? Topa? Opa, com muito prazer, muito prazer. Pastor Éder, eu quero agradecer ao senhor. Para quem não sabe, eu vou dizer aqui, pastor Éder foi meu professor de teologia. Toda a base teológica que eu tenho hoje, eu aprendi com o Instituto Bíblico Etnos há muitos anos atrás. Eu tenho fotos, enfim, todo o material, tudo que eu tenho de base teológica, eu aprendi com o pastor Éder William, com a missionária Leila, toda a equipe do Instituto Bíblico. Irmãos, esse tema é muito relevante. O diabo ele é muito astuto e tem tentado entrar de uma maneira sutil por dentro da igreja. De fora para dentro, a igreja só cresce. De dentro para fora, nós temos essa função de identificar, de fazer a nossa parte. Pastor Éder, muito obrigado. O senhor sabe que eu lhe amo toda a sua família. Um convite do senhor não é um convite, é uma convocação celestial. Eu pode contar comigo, com a minha família, nós estamos à disposição do senhor. E para mim é um prazer. Estarei aguardando ansiosamente o novo convite. Deus abençoe poderosamente. Meus queridos amigos internautas, é uma pena que passou rápido, a gente vai ter que concluir. O reloginho está marcando que eu já estou em contagem regressiva. Implacável, Quem implacável. perdeu o início da live, eu vou deixar a mesma gravada no meu Instagram e vou encaminhar o link da gravação, pastor Eric, para o senhor também, caso deseje, compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço fraterno à sua querida família em Campinas, pastor Eric Coelho, aos meus queridos internautas, e fica então aí o conselho pastoral para que sejamos leais, para que possamos cultivar esta ação, esta conduta e este comportamento da lealdade em todos os níveis da nossa vida, familiar, profissional, acadêmico e também no contexto evangélico, no contexto ministerial, que é o recorte aqui do nosso bate-papo. Deus abençoe a todos. Pastor Eric, eu vou te dar a honra aqui para o senhor nos abençoar com a bênção apostólica. Maravilha. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam aí, amém. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.